Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sei que eu andei um pouco sumida aqui dos vídeos do Instagram. Na verdade, eu aproveitei o curso do Ministério da Saúde, né, que é o curso de capacitação para os profissionais da saúde, que é uma ação estratégica para enfrentamento do coronavírus, do Covid-19. Então, eu aproveitei, né, o material desse curso para aprofundar o conhecimento, ler bastante. As informações que são fornecidas nesse curso são informações de fontes seguras, são informações fidedignas, então é muito bom que mesmo que a gente não esteja atuando, a gente tenha a oportunidade de passar essas informações para os pacientes. Por exemplo, alguns sinais e sintomas que nós devemos avaliar nesses pacientes que estão com suspeita, né, ou casos confirmados do coronavírus. Quais as comorbidades, ou seja, as doenças que agravam a situação desse paciente e várias outras informações super relevantes, mesmo para quem não está atuando na sua profissão, né, não voltou a trabalhar ainda. Eu acho super relevante para que a gente possa compartilhar. E além dessas informações sobre o coronavírus, sobre o Covid, né, que a gente liga a TV, eu sempre optei por ver fontes mais seguras, né, escolhi apenas um noticiário para assistir, porque se a gente fica muito ligado nas notícias, a gente acaba pirando um pouco. E eu escolhi também esse momento para fazer várias reflexões internas, assim, né, buscar um pouco a evolução. Quem tá em casa já é uma pessoa privilegiada, porque consegue ficar em casa, né, então eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento para se olhar no espelho, ver o que a gente está construindo na nossa vida, ver o que a gente quer para o nosso futuro. Eu acho que é um momento que a gente tem essa oportunidade. Quem está trabalhando, faz parte do grupo de serviços essenciais, ou que precisa voltar a trabalhar por questões financeiras, eu super entendo a situação de cada um. Mas quem está em casa tem esse privilégio e aproveite a oportunidade de fazer essas reflexões do que tem se construído, quais são os seus objetivos de vida. Eu tenho lido vários livros assim sobre autorresponsabilidade, autoconhecimento, e eu vejo que tem muita coisa boa na internet disponível que a gente pode aproveitar. E tem vários guias também de meditação, tem gente fazendo live de yoga diariamente, então tudo isso é muito legal pra gente, né, que é muito ansioso, que a maioria das pessoas que eu conheço tem um pouco, né, de ansiedade, ou intensa ou não tão intensa, mas todo mundo sofre um pouco com ansiedade, ainda mais nesse momento. Muitos pacientes me mandaram mensagem, alguns colegas também pedindo ajuda para pacientes que estão realizando muito bruxismo, que é o apertamento dessa musculatura da mastigação. Então, ou tá rangindo, ou tá apertando. Então, isso tudo é consequência, né, desse período de grande estresse que a gente tá, ou por causa da doença do coronavírus em si, ou por questões financeiras, ou enfim, questões individuais de cada um. Então, assim, ó, tentar fazer meditação, tentar relaxar, tentar se conhecer, tentar evoluir como pessoa. Eu acho que esse momento ele vem, como diz a psicóloga Amanda Fitas, que eu tenho lido bastante, né, tenho participado bastante das lives dela e de tudo que ela tem oportunizado de conteúdo. Ela tem um trecho do livro dela que eu achei sensacional, que é assim, ó: com segurança e autoconhecimento, será mais fácil de reconhecer e filtrar o que realmente é compatível com os seus propósitos de vida. E acho que de todo esse caminho de desconstrução, reconstrução e principalmente reflexão do que eu tenho feito, e acredito que muitas pessoas estão passando por isso, eu percebo que cada vez mais a gente não tem o poder de mudar as outras pessoas. A gente nem pode criar certas expectativas que se referem a atitudes de outras pessoas, porque isso provavelmente vai nos levar à frustração. A gente pode sim e tem que criar expectativas sobre o que a gente está fazendo. O que depende da gente, sim, é nossa responsabilidade. Agora, o que os outros fazem não são nossas responsabilidades. Cada um vai fazer as suas escolhas. As pessoas são livres para isso. Por isso que eu digo, nesse momento, a gente tem que
Se a gente não tem a capacidade de se colocar no lugar do outro, porque a nossa história de vida é diferente, que a gente tenha a capacidade de respeitar as decisões dos outros. A gente não sabe o que cada um tá passando, o que cada família tá passando. Então, assim, é muito importante nesse momento, assim como para nossa vida, que a gente tenha respeito ao próximo e tente, sim, praticar a empatia na medida do possível, do que a gente consegue. Somos livres para escolher também seguir com pessoas que a gente não concorda com as atitudes. Então, esse momento do coronavírus, que tá uma guerra, né, contra o coronavírus, eu vejo que tem algumas pessoas que ainda estão com uma questão assim de disputa de ego, eu tô certo, eu tô errado, fulano, né? Tem muita gente aí se apontando, fazendo julgamentos. Eu acho que esse não é o momento, é um momento de reflexão, e optei por me afastar de algumas pessoas que eu estava vendo fazerem julgamentos desnecessários nesse momento. E tomando posições contrárias ao que eu acredito, aos meus propósitos de vida e de profissão e de todos os setores da minha vida, não só profissional. Então, na verdade, eu acho que a gente tem o poder de escolher permanecer ou não. E eu acho que esse momento vem para nos ajudar a refletir sobre isso. Isso é para agora e para nossa vida futuramente. Nós que definimos o rumo das nossas vidas, mas o que os outros fazem a gente não tem poder nenhum. Então é uma coisa assim que no início, quando começou a se falar de isolamento, distanciamento social, eu ficava muito chateada por ver pessoas não concordando. E hoje eu já mudei esse meu pensamento e acredito que isso tem a ver muito com o que eu tenho lido, né? Com o que eu tenho procurado de informação. Então, se você está em casa, procure informações boas, positivas, que vá acrescentar no seu futuro, não coisas ruins, negativas, que tentem te puxar para baixo, tá? Eu tô falando isso muito mais como pessoa do que como dentista aqui, né? Usando essa página para trazer informação que para mim foi muito válida. Aproveitei essa quarentena, que na verdade, segundo o nosso ministro da Saúde, nós não estamos em quarentena, porque quarentena tem um decreto do estado, né, no caso do governo, para a gente ficar em casa. Quarentena, quem é que está fazendo quarentena? França e alguns países da Europa que não podem, as pessoas não podem, elas estão proibidas. Se elas saírem para a rua, elas vão receber multa. Aqui no Brasil, pelo que eu entendi, nós não estamos em quarentena. A gente acaba usando esse termo, mas no Brasil nós não estamos em quarentena, porque não tem esse decreto formalizado. Se eu sair de casa, eu não vou receber uma multa porque eu saí de casa, que é o que está acontecendo na França. A gente está aqui no Brasil tentando manter um isolamento, um distanciamento social, que é evitar grandes aglomerações. Isso é o distanciamento social. O que o nosso ministro falou, inclusive, que a gente não está em quarentena, a gente não está em bloqueio absoluto da economia, a gente tem sim que manter os serviços essenciais e tudo que gira em torno para manter, né, o país andando. Por exemplo, na odontologia, sabe-se que a prioridade são os atendimentos de urgência e emergência. Tem várias recomendações de várias instituições renomadas, incluindo o Conselho Federal de Odontologia. O que se encontra de dificuldade nesse momento? Conseguir todos os equipamentos de proteção individual necessários. Não é só o cirurgião dentista que está tendo dificuldade de continuar trabalhando, mesmo que seja só urgência e emergência. Todas as áreas estão sendo, sim, afetadas economicamente, e acho que a ideia de manter esse distanciamento social ela é muito pertinente. Não quer dizer que eu não possa viajar, não quer dizer que eu não possa sair de casa, mas assim, esse distanciamento social, que é evitar aglomerações, isso sim é importante. Lembrando sempre que é importante nesse momento a gente fazer coisas para sair do foco, né? Não ficar só focado nisso. Eu, por exemplo, tirei vários projetos do papel que eu tinha há muitos anos, meses, enfim, planejado e não conseguia tirar do papel. Por exemplo, eu fiz o meu site, eu fiz sozinha a construção do meu site pelo WordPress, era um sonho, assim, de aprender a mexer ali. Para mim foi uma grande conquista, para alguns pode parecer bobagem, mas para mim foi algo muito legal que eu consegui fazer nessa quarentena. Também criei o canal do YouTube, porque tinha live com a Aline que eu não conseguia disponibilizei lá pelo canal do YouTube. E eu prometo, assim, muitas novidades aqui na página. Acho que é um momento que a gente tem que
compartilhar informação legal, informação que traga algo bom para esse momento e lembrar sempre, gente, de cuidar da nossa saúde mental. Cuide de sua saúde mental. Por que eu friso tanto a questão da saúde mental? Eu não sou formada em psicologia, eu sou cirurgia dentista, mas eu acho que a nossa saúde mental, ela é o nosso norte, é ela que nos dá a base pra gente seguir em frente no nosso dia a dia, pra gente ir atrás dos nossos sonhos, pra gente acordar de manhã e ir trabalhar, seja bem-humorado, mal-humorado. A nossa saúde mental é quem nos define. E como diz a Amanda Fitas, em outro livro dela que eu já li, nesse momento eu li muitos livros já, que quem enriquece verdadeiramente a sua saúde mental, além de se fortalecer e cuidar da sua essência, também descobre outra dimensão do sucesso. Essa outra dimensão não tá ligada a dinheiro, a aparência, ela tá ligada à leveza necessária para a gente ir em busca dos nossos sonhos, dos nossos objetivos com extrema elegância e facilidade. Então eu acho que é isso, vamos cuidar da nossa saúde mental. Quem tá muito estressado, tenta incluir algo na sua rotina que traga um pouquinho de prazer, um pouquinho de relaxamento físico e mental. E a gente tá junto. A gente não pode dizer mais que a gente tá no mesmo barco, porque as situações elas estão bem diferentes para cada um, mas a gente tá junto nesse momento. Acho que é essa mensagem que eu queria deixar com vocês. Boa semana para todos nós. Fiquem com Deus.